Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast recebe o pessoal, ligado ao Fute Golf. Vamos falar com Leandro Panica e Júlia Kuboy. Pessoal, sejam bem-vindos à universidade. A Uniara agradece demais a presença de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, Ale. Obrigado você. Então, vamos lá. Vamos desvendar esse universo aí, né? Porque me parece que agora é um universo. O que é o Fute Golf? Como que surgiu essa nova modalidade esportiva? Muito bom. Vamos lá. Bom, obrigado. Prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa falar um pouco desse esporte que a gente é tão apaixonado, né? Respira o Fute Golf desde que conheceu. O Fute Golf é um esporte que ele surgiu na Europa em meados de 2008 e chegou ao Brasil basicamente 4 anos depois, por volta de 2012. E ele é um esporte que ele mistura as regras do golfe, né? Então ele tem, te diria que 98% das regras do golfe, praticado, na maioria das vezes, dentro de um campo de golfe adaptado ao fute-golfe, mas, obviamente, pelo fato de ser fute, com uma bola de futebol. Né? E é uma bola normal? É uma bola de futebol. Obrigatoriamente, né, a regra, ela diz que obrigatoriamente tem que ser uma bola de futebol de campo. Né? Então, a regra aponta isso. As bolas de futebol, para quem não sabe, mas as bolas de futebol, elas têm um número. Né? E a bola oficial de futebol de campo ela é de número 5. Sim. Então, para que a pessoa possa praticar o futebol, ela não pode usar uma bola de futebol de salão, de futebol society, de futebol. Ela tem dimensões diferentes, né? E pesos diferentes. Dimensões, peso, é totalmente diferente. Aí ficaria desigual, porque né, tem uma situação de uma bola que vai mais longe, a outra nem tanto. Então. Porém, dentro disso, as pessoas elas podem escolher a bola que ela quiser. Né? Então, eu não sou obrigado, por exemplo, um torneio, uma competição, ela não é obrigada a utilizar a mesma bola para todos os atletas. Então, cada atleta se adapta a uma marca, a um tipo de bola diferente. Cada atleta tem sua bola. Cada atleta tem sua bola? Sim. E me diga uma coisa, quantos competidores por jogo? Então, se você fala assim, vai ter uma partida agora, quantos podem participar? Então, porque no golfe, na verdade, são vários, né? Eles vão jogando a bolinha e tal. Basicamente, exatamente a mesma sequência do golfe, né? Então, as saídas, que a gente chama, né, são de normalmente 4 jogadores. Então você tem 4 pessoas ao mesmo tempo disputando aquele mesmo buraco. Né? Então essas pessoas elas se dirigem à saída, que a gente chama, e dão o pontapé inicial, o primeiro chute para que o jogo comece e aconteça. Depois do primeiro chute, como é que funciona a sequência do jogo? Né? A pessoa que conseguiu colocar a bola dela mais longe, depois do primeiro chute, ela é a última a chutar a bola na segunda vez. Mas ela é mais longe do buraco. Mais longe da saída e mais perto do buraco, né? Então, em relação ao buraco, mais perto. Quem conseguiu... E me diga uma coisa, assim, pra gente entender aqui. A distância mais perto entre o local do chute e o local que entra a bola. Tá. Qual é essa distância? Cara, você tem hoje... assim como exatamente na regra do golfe, você tem 3 tipos de buracos. Tem buracos de par 3, 4 e 5. Né? Então, o que quer dizer o par? Quer dizer que, por exemplo, se o buraco é par 4 e eu fiz este buraco em 4 chutes, bacana, eu empatei com o campo, então eu fui bem. Né? Quanto menos de 4 você fizer, melhor, óbvio. Seu ponto é maior. Seu ponto é maior. Vence a partida justamente quem chegar ao fim dos 18 buracos com o menor número de chutes. De toques na bola. De toques na bola, exato, né? Então, você pega, por exemplo, um buraco de par 3, ele é um buraco que ele tem em média aí 70, 150, 160 metros. Do local onde sai a bola? Do local de onde sai a bola, né? Então, de 70, 80 a 140, 150 metros, que é um buraco que é considerado perto. Sim, né? Sim. Perto, e para ele ser um par 3, muitas vezes ele também não tem muito obstáculo. Então, é um buraco mais fácil de você sair e chegar até ele. Né? Entendi. Aí você pega, por exemplo, um buraco de par 5, que é um buraco onde em 5 chutes você fazendo é bacana, é bom. Você tem buracos aí que chegam aí em 350 metros, 380 metros. Pô, a distância é grande, o cara tem que ser bom de chute, hein? É grande. Eu tô falando a média, mas você tem campos até que superam. Nós tivemos um torneio no México agora em junho, né? E a gente jogou num campo muito, muito, muito difícil. Era um campo, pra você ter uma noção, que
um dos buracos, ele tinha uma baita de uma subida assim, e você tinha que chutar a bola para que ele ultrapassasse esse patamar e pegasse a descida. Se ela não passasse, ela ia até lá em cima, voltava e parava no teu pé de novo, para você chutar para 45 metros numa subida. Então tem uma angulação... Tem bastante desafio. Aí você tem dentro do campo de futebol os mesmos obstáculos do golfe. Então você tem lagos, você tem as bancas de areia, né, onde a bola pode cair, você tem árvores, você tem as áreas que não são as áreas tão jogáveis. Essas dificuldades você tem... O objetivo do futebol é você dar o teu chute o mais forte possível, mas que você consiga colocar a direção. Porque quando você faz mais força, a tendência é que você perca um pouco essa direção. E aí, nesse momento, você pode se complicar, né? Entendi. E onde no Brasil ele começou a ser praticado? Ele é um esporte que ele está hoje, ainda no Brasil, muito forte no eixo sul-sudeste. Né? Ele é um esporte que ele não é praticado fora dessas regiões. Por quê? Cara, eu acho que a questão dos campos, né? Nós temos, por exemplo, falando de São Paulo, estado de São Paulo, nós temos 6 campos homologados para futegolfe no estado de São Paulo, então que são campos de golfe onde eles têm a adaptação para o futegolfe. E nós temos no Hotel Salto Grande, em Araraquara, primeiro campo oficial de futegolfe do Brasil. Então aqui no Salto Grande é o primeiro campo... Não se pratica golfe lá, só futegolfe. Só futegolfe? Só futegolfe. É o primeiro campo oficial de futegolfe? De futegolfe do Brasil. Foi criado somente para futegolfe. Só para futegolfe. Lá você não tem buraco de golfe, não tem taco de golfe. E foi uma feliz surpresa, porque a gente recebe aí... Esse campo ele foi construído por todo o pessoal do hotel, né, do Hotel Salto Grande, a figura do Alisson, que é um cara fantástico lá, que ajudou muita gente, a Márcia, gerente do hotel, toda a turma lá é sensacional. E a gente vem recebendo feedback deles, porque qual que é o objetivo deles? Que os hóspedes conheçam, né, a modalidade. Então passou a se incluir como uma atividade do hotel. Como uma atividade do hotel, exatamente. E você? Você pratica o futegolfe desde quando? Eu pratico faz mais ou menos 1 ano e 5 meses. Entendi. Eu comecei a praticar... Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio de Janeiro. Não, eu sou de São Paulo, mas o meu pai morava no Rio de Janeiro. E através do falecimento dele, eu conheci o futegolfe porque ele era golfista. Ah, seu pai era golfista? Era. Entendi. Jogava no Campo Olímpico do Rio de Janeiro. E aí eu conheci o futegolfe e depois que eu conheci... Muda tudo, né? Tipo, quem gosta muito do esporte muda a nossa vida, né? Porque é um bem-estar, a gente muda nossos pensamentos, nossas atitudes diárias na nossa rotina, que é um jogo muito... Tem que pensar muito, tem que centralizar, muito tem mental, paciência, né? assim. É muito mental. E isso ajuda no estilo de vida. Entendi. E a Júlia é ex-atleta de futebol. Sim. Você jogava futebol? Jogava E futebol. gostou do futegolfe? Sim. Chegou a jogar futebol representando a seleção brasileira de futebol. Sim. Bacana. Fagner? Quando fala do futegolfe assim, vamos pensar, no golfe tradicional é o taco, então tem todo um jeito. Você vai chutar, então é mais fácil. Só que não, né? Cara, Depende, é relativo. eu acho que somos suspeitos para falar, né? Eu já, como diretor da federação, eu também conheci o esporte há 2 anos e pouco atrás, mas fui totalmente picado pelo bichinho do futegolfe. Sou de São Paulo, capital, então tenho minhas empresas, tenho os meus negócios, vivo uma loucura do dia a dia, celular e as coisas acontecendo. E quando eu entendi a paz que aquele esporte trazia pra gente mesmo, né, dentro do coração, assim, onde você se desprende de celular, se desprende do mundo lá fora, tem contato com os campos, são lugares gostosos, maravilhosos de estar, e aí fiquei totalmente apaixonado. E demorei um pouco, né? Então quando você vai lá a primeira vez, você até olha e fala, pô, sempre joguei futebol também a vida inteira, tinha lá minha certa habilidade com a bola, e você falava, isso aí é fácil, né? É fácil, porrada na bola, depois emboca lá no buraco, lá depois de mais 2 chutes. É porque é relativo, né? Porque tem a dificuldade do campo. Cada campo é um campo. Tem campo que é muito difícil, tem campo que você consegue se adaptar melhor. Então, depende
É tipo assim, você nunca chutou uma bola. Se você pôr uma pessoa pra chutar uma bola, a pessoa vai achar difícil. Sim. Se ela tem mais habilidade com os braços, com a mão. Então, pra gente que já vem do esporte, pra gente é mais fácil. Mas é relativo, né? A gente tem alguns amigos que praticam futebol que também são golfistas, né? E cada um tem a sua percepção. Uns dizem que o futebol foi mais difícil, outros que o golfe, né? Eu acho. Mas não é fácil. Parece, mas não é. E é cansativo. Bastante. É mesmo? Bastante. É Porque você tem que andar grandes trajetos, não é? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de um campo que a gente utiliza muito, que é o campo do Guarujá Golf Club. É um dos campos que a gente tem mais torneios hoje em dia no Guarujá? No Guarujá. Fica ali na praia de Pernambuco, e é um campo muito bonito. Ele é um campo basicamente com poucas subidas e descidas, é um campo bem plano de modo geral, mas ele é um campo que você percorre ele para jogar os 18 buracos 6,5 km, né? 6 km? Andando, 6,5 km andando, sendo que você obrigatoriamente tem que dar 18 chutes fortes, que são os chutes de saída dos 18 buracos. São equivalentes a um tiro de meta. São 18 buracos. São 18 buracos, sempre são 18 buracos. Então você vai dar 18 chutes fortes, você vai percorrer 6,5 km e você vai jogar mais ou menos 2 horas e 40, que dura um jogo no Guarujá. Jogo que você gasta aí tranquilamente perto de 2.000 calorias, assim. Cansativo. Na verdade, na média, o ideal é dar mais ou menos uns 70 chutes. Exato. Porque como são 18 buracos, não tem como a gente fazer hole one, que se diz hole one, que é de primeira chutar e matar a bola, sim. Então, mais ou menos, o ideal é chutar 72, né, na média. 70 vezes chutando a bola e percorrendo esses 6,5 km. É cansativo, não parece. Mas tem campos mais longos. E tem finais de semana que você joga 3 dias seguidos. Faz a soma, seu final de semana fica cansativo. Fica cansativo, né? E vamos lá. E a federação? Existe uma federação paulista? Existe uma federação brasileira? Como é que está organizado o futebol hoje no país? Existe. Nós somos, né? Hoje eu faço parte da diretoria da Federação Brasileira de Futebol, da FBFG. E a federação, ela remete-se à COIF, que é a Confederação Internacional de Futebol. Inclusive, nós vamos estar... Hoje está chegando de viagem o senhor Julian, que é o presidente da COIF. Ele é um argentino. E ele é quem faz toda a gestão dessa confederação internacional. Dentro dessa federação hoje nós temos 6 países que já fazem parte, são filiados. Então nós temos Brasil, México, Argentina, República Dominicana, França e Ilhas Bermudas. E é bem possível que até o fim do ano a gente chegue no número de 10 países, né? E a gente pretende com isso organizar cada vez mais esses eventos internacionais, né? Uma vontade muito grande nossa, tá aproveitando o gancho de vocês, universidade, a gente gostaria muito de ter para 2025 um circuito universitário de futebol. Então, tendo Araraquara, né, com um campo exclusivo de futebol. Dá para se pensar em organizar. Né? Então, eu acho que assim faria muito sentido, porque hoje já existem times, né? Então você tem times em São Paulo, times no Sul, times no interior de São Paulo, times na Baixada Santista. Eu acho que esse circuito universitário seria bem bacana para que o esporte cresça cada vez mais. Se massificar também, né? Tem mais gente praticando. Sim. E o mais bacana é que pode qualquer idade. Desde o juvenil até o sênior, né? Hoje, vou pegar minha colinha aqui. Mas você tem as categorias? Sim. Tem Como é que tá organizado isso? Vou te falar agora, quer ver? Juvenil. Só para não errar as idades aqui. Ó, vamos lá. Juvenil é dos... Você tem... 7 anos. No masculino, né? Na categoria masculina, você tem o júnior, que é até os 17 anos. Sei. Então, de início de uma criança praticando futebol até os 17, ela é júnior. A categoria Force, de 18 a 30 anos. A categoria General, 31 a 42 anos. A categoria Sênior, 43 a 55. E Master, 55 mais. Então, o que a Júlia falou, é um esporte muito inclusivo, né? Por exemplo, quando você tem dentro de um torneio categoria Sênior, Master e feminino, as saídas, e o juvenil júnior também, né, essas 3, júnior, feminino e master, as saídas elas são sempre um pouco mais para frente dos demais jogadores.
Ah, entendi. Quer dizer, eu posso estar competindo com uma pessoa de 60, 70 anos de igual para igual. Porque Sim. ela não vai ter que dar um primeiro chute tão forte para que a bola dela chegue perto da minha e aí a gente continue o jogo. Uhum. Futebol é uma disputa de você contra você mesmo, você contra o campo. Né? Então, quando uma pessoa faz uma jogada bonita, por mais que você está concorrendo e tudo mais, todo mundo aplaude, existe um respeito muito grande, que é um respeito que vem do golfe, na verdade. Né? A gente segue essa linha. E tem muita gente praticando futebol hoje no país? Tem muita gente, tá crescendo, né? A gente quer que cresça cada vez mais. Hoje a gente tem mais de 100 atletas federados, Mais de 100 a atletas Federação Brasileira. Esse torneio que vai ocorrer agora, o torneio ibero-americano, nós tivemos 100% das vagas de inscrição preenchidas, porque a gente tem um número, né, de pessoas que podem jogar naquele torneio dentro do campo, porque eu tenho a questão do horário, de saída e tudo mais. Então nós tivemos as 100 pessoas, as 100 vagas de inscrição, nós vamos ter 100 atletas praticando, e tá crescendo, mas a gente precisa... Mas o cara, para jogar, ele tem que estar federado? Não necessariamente. Então, por exemplo, se eu quiser ir lá esse final de semana aí, Você vai... mas eu não posso jogar com vocês. Você vai, na verdade, você pode fazer... A única coisa que você não vai poder é participar, porque ele é um torneio que vale 1.000 pontos pro ranking. O torneio ibero-americano. Tem o ranking. Você pode ir lá, você pode se inscrever, você pode jogar, só que você não vai participar da pontuação do ranking. Você concorre a troféu da mesma forma que os outros jogadores. A questão é que o ranking, para você participar do ranking, aí você tem que ser filiado. Exatamente. Mas as pessoas, o que a gente mais fomenta e busca e quer trazer são os iniciantes, né? Então, poxa, é um tabu, né? A pessoa, vou jogar futebol, o que é isso? A pessoa nunca ouviu falar, Nunca ouviu falar, uma mistura de vergonha, com medo de, nossa, não sei o que vai acontecer. Não é fácil, porque, por exemplo, nós somos de São Paulo, capital, Sim. mas nós não temos um campo na capital de São Paulo. Quer dizer, pra gente jogar futebol, vamos Vocês têm que pensar, sair dali. logisticamente, o campo mais perto pra gente é em Louveira, que dá 55 mil de São Paulo. Sim. Então, uma hora pra ir, uma hora pra voltar, 3 horas de jogo, isso é um dia inteiro, né? Então, a gente tem alguns entraves nessa situação. Mas é o que eu costumo dizer. Eu desconheço uma pessoa que teve coragem de ir e não gostou. Não voltar. Uhum. E assim, por exemplo, o torneio aqui, ele só vale ranking? Não tem, por exemplo, uma grana? Então, por exemplo, o campeão ganha tanto, o vice-campeão ganha tanto. Muitos torneios, né? Existem vários tipos de torneio, mas muitos torneios existe a remuneração em valor, né? E muitas vezes não só pro campeão, mas, por exemplo, para algo pontual. O exemplo do que a Júlia disse, o hole one, né? Então, o hole one você tem o hole one é exatamente igual ao golfe, né? Acertar em uma tacada só. E que seria um chute só. Tem buracos, dentre os 18 buracos do campo, normalmente em um campo, 1 ou 2 buracos é possível, pela distância, pela colocação, de que você faça o hole one. E aí você determina um dos dias do evento para que tenha a premiação de hole one, e aí quando a pessoa faz, ou ela é premiada em dinheiro, ou com algum tipo de prêmio. Por exemplo, no México era um carro, né? Um carro 0 km. Modesto prêmio. É um prêmio modesto. E assim, a gente sempre tem, né? Mas a gente também tem torneios específicos com premiação em dinheiro e outras premiações. E a gente tá com tudo aí. Então, se eu perguntar para você que é atleta, o que é mais difícil no futebol? Manter o foco do início ao fim, a concentração. Porque eu falo, o futebol para mim, é 80% mental e 20% força, assim. Porque às vezes cada um tem sua estratégia de jogo. Eu jogo com uma estratégia e eu tenho que manter ela até o fim. E às vezes a gente pega um buraco, a gente tá super bem, e nesse buraco a gente vai muito mal e a gente pensa, meu Deus, estragou o nosso jogo, acabou com tudo. Porque cada buraco tem um ponto, tem uma pontuação. Você vai marcando, né? Você leva Todos têm o mesmo número, todos têm o mesmo número de pontos? Não. Então, por exemplo, a primeira tacada, sai o jogo. O cara vai lá, acerta o buraco lá. Isso aí. Tem um ponto. Aí daqui ele vai pro outro. Próximo buraco 2, isso. Sim, ele tem o mesmo valor que esse? Não, porque cada buraco tem o par, né? A definição do par. Pode ser par 3, par 4 ou par 5. Quando o jogador antes de começar o jogo, ele recebe um scorecard, que é um cartão para que marque
a apuração de cada buraco, de buraco a buraco. E nesse cartão você tem a distância daquele buraco. Então, o buraco ele tem 150 jardas, um exemplo, e ele tem qual o par que representa aquele buraco. Então, vamos imaginar que o buraco 1 ele seja 150 metros e par 3. E aí fomos jogar nós 3, a Júlia fez em 3, eu fiz em 4, você em 5. Cada um anota o número que fez lá. Entendi. No fim dos 18, você soma o número total e quem fizer em menos, não só os que estão jogando juntos, mas quem fizer em menos de todos os que estão jogando no campo. Quer dizer, muitas vezes você ganha do teu adversário que está jogando com você, mas você está longe de ganhar, por exemplo, de um cara que foi muito melhor. Sim. E a mágica, eu acho que disso, do gol, do futebol, é que você só vai saber o que aconteceu realmente no final. Na apuração. Na apuração. Que às vezes a gente tá numa disputa, aí em um buraco você fez em 2, eu fiz em 5. Só que Então, teoricamente, eu tô ganhando. Não, nem sempre, porque é a somatória dos 18. Porque tem vai que o de trás eu fiz em mais. Sim, aí é a somatória no final. Vai somar tudo. Vai somar. Então, às vezes, a gente, quando a pessoa se perde assim no mental e não consegue retornar pra pensar, porque quando a gente erra, a gente pensa assim, próximo buraco, esquece esse, todo mundo tem essa... Então você jogou 4 vezes, errou, não acertou o buraco, passou. Não, em algum momento, não, você não passa, você vai chutando até você acertar. Até finalizar o buraco. Independentemente do número de toques. Se você fez 5, você fez 7, 10, 12, você vai chutando. O prejuízo é seu. É o que a Júlia falou. Esses dias eu levei um amigo que era um iniciante. Ele fez uma analogia interessante do futebol. Ele falou assim, cara, o futebol parece o nosso dia de trabalho da semana, né? Às vezes você acorda na segunda, você só toma porrada. Aí você vai dormir, mas na terça você pode acordar, com certeza, e vai ter um dia bom. É a mesma coisa do futebol. Você foi no buraco 1 lá, você tá super bem, no 2 também. Vai chegar um que vai ser aquele dia ruim. Então são 18 dias diferentes, né? Nos quais, sem dúvida nenhuma, você não vai ter uma atuação brilhante nos 18 dias da semana. Assim como não vai ter nos 18 buracos do futebol. Então, pra mim, por isso que eu falo que o mais difícil é manter, do começo ao fim, alinhado o seu score, né? E assim, é você que organiza todas as competições, ou existe uma competição que tem organizadores diferentes? Ou, por exemplo, assim, você tem o Campeonato Paulista, você tem um campeonato regional, você tem um campeonato brasileiro. Esses campeonatos dão pontuação para os demais? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente como federação, a gente fez uma divisão que nós temos, dentre todos os campos que são filiados à FBFG, cada um deles tem um coordenador de campo, né? Então, esse coordenador de campo, ele é o cara que tem a chave do campo lá. Quantos campos tem no Brasil? Brasil, homologados para futegolf, eu te diria que deve ter hoje mais ou menos uns 20 e poucos campos. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Homologados para futegolf. Campos de golfe, eu devo estar perto de 100 campos hoje no Brasil. Lembrando que o pessoal adapta. Lembrando que o futegolf, ele está presente no eixo sul-sudeste. Então, quer dizer, você imagina tanto de campo de golfe que eu não tenho, fora dessas regiões, sim, que poderiam, né, tá recebendo... Você não tem praticantes para... Não tenho. O esporte não foi difundido ainda. Tanto que eu tive uma feliz notícia esses dias de que um dos caras que mais ajuda a gente aí, na cidade de Araraquara, ele teve num hotel no Ceará e lá tem campo de golfe e o pessoal já está interessado em levar. Então, quem sabe não seja um caminho. Um caminho para a gente aumentar isso. Então, assim, esses coordenadores de campo, de cada um dos campos, eles têm liberdade de criar e fazer os eventos particulares ali da região deles, né? Nós, enquanto federação, a gente tem 4 modalidades de torneio. A gente tem torneios que valem 100 pontos, a gente tem torneios que valem 200 pontos, a gente tem torneio que vale 1000 pontos para o ranking, e a gente tem alguns torneios que chamam match play, que é um torneio diferente, não é essa contagem, é um torneio de um contra o outro no sistema de mata-mata. Entendi. Então, a gente tem uma super adesão, o pessoal adora os torneios match play. Então você vai receber, quando filiado no início do ano, você recebe o calendário oficial da federação. A gente teve, acho que 20 e poucas etapas esse ano no total, né? Você tem lá um nível de descartes que você pode ter de torneio, porque não são todos que você consegue jogar. E você monta a tua estratégia e esses torneios acontecem nesses campos, todos nesses campos homologados pela federação. E aí, ao fim dessa temporada, você tem os campeões
por categoria, essas categorias que a gente colocou Tá, aqui. e aí esse ranking, ele dá a base para a formação de uma seleção brasileira? Exatamente. Então, neste torneio, por exemplo, que é um torneio que envolve seleções, 12 pessoas das melhores ranqueadas da federação foram escolhidas para, além de jogar individual, sexta, sábado e domingo em Araraquara, representar o Brasil por equipes também. Entendi. Entendeu? Não, entendi sim. E aí então forma esse ranking, e aí vocês fazem um campeonato brasileiro? Um campeonato brasileiro. Um campeonato que você vai ter dentro desse campeonato, né? E da somatória desses pontos, ao final do ano, o campeão baseado, claro, nos descartes, em todo o que o regulamento prevê. Que é humanamente possível uma pessoa conseguir jogar todas as etapas. Então a gente já prevê isso, né? E o que a gente quer, justamente através da formação dessa liga, pensando muito na questão do circuito de faculdades e tudo mais, a gente quer que cada vez mais as cidades elas tenham as suas próprias ligas, os seus campeonatos regionais, né? Que hoje ainda não tem. Ainda não. Então eu tenho esse torneio do ano inteiro, que é organizado por nós, federação, mas eu não tenho torneios pontuais ainda, que eu acho que é fundamental para que essas pessoas elas tomem gosto, né? Dali saiam grandes jogadores que, né, alguns deles vão ser propriamente mais recreativos, mas outros vão levar um pouco mais a sério e vão avançando no esporte, né? Então, isso é fundamental. Eu acredito que em 2025 a gente caminhe para conseguir mais. E tem uma base para consolidar isso no Brasil? Vocês têm um planejamento nesse sentido, no sentido de massificar o esporte? A gente tem um planejamento, na verdade, a gente tem duas vertentes, né? Nós temos a Federação Brasileira de Futebol, que é a entidade que regulamenta os torneios, e nós temos a empresa que faz a gestão dos eventos, né? Então, nosso objetivo é cada vez mais separar e deixar de forma independente esses dois negócios, porque a federação, ela, em algum momento, ela realmente vai ser somente o órgão que cuida de regra de torneio, de jogador, de filiação e de tudo mais. E faz a pontuação dos jogadores. Só disso, né? Hoje ainda é algo que anda em paralelo e misturado, mas te digo como um número pessoal, né? Uma marca que eu quero muito atingir. Eu assumi a diretoria da federação em junho desse ano, então eu tenho 2 anos ainda de junho para 2 anos para frente, que é quando se troca a gestão. Eu pretendo e gostaria de entregar com uma média de 450 atletas filiados à Federação Brasileira. Acho que é um número que eu coloquei como meta e seria muito bacana. E para isso a gente precisa, né, disso, desde o joguinho individual, de 4 pessoas, do cara que frequenta o hotel. É super legal, né? A gente tava com hóspedes ontem do hotel que jogaram e gostaram pra caramba. Onde vai? Onde eu jogo? Então, é embrionário, é boca a boca ainda, mas eu tenho certeza que vai se tornar um esporte muito grande. Então, o nosso intuito de trazê-lo aqui é nesse sentido, de divulgar e de falar do esporte, da modalidade, né? Legal. Uma coisa interessante é que, falando a título de países, né? A Argentina, ela está há alguns anos na frente do Brasil, né? No futebol. Lá já se pratica isso há bastante tempo? Há mais tem tempo. uma confederação consolidada? Para você ter uma noção, em Buenos Aires você tem pelo menos umas 30 equipes de futebol. Nossa, né? Tá equipes em Buenos Aires. Né? Na cidade. Na cidade. Se pegar Buenos Aires e as províncias próximas ali de Buenos Aires, você deve ter tranquilamente os 40 campos, 45 campos para se praticar futebol, né? A Argentina, ela então deve ser difícil jogar contra eles, hein? Muito difícil. Eles são... né? Você já jogou contra eles? Nós já jogamos, né? Não é fácil. Não é fácil, eles são muito bons. A gente tem, fora dos campos, uma amizade muito grande. O Julian, o presidente da COIF, é um grande amigo, um cara sensacional. Mas quando cada um põe a camisa do seu país, fica pra fora, né? Essa brincadeira. E eles estão chegando aí, estão vindo com a delegação grande, devem vir aí perto de 20 atletas argentinos, né? Chegando entre hoje e amanhã. E você tem competições na América Latina toda? América Latina toda. A Júlia acabou de ser campeã, a Júlia é atual campeã sul-americana, né? Fala um pouco. Sul-americana? Sul-americana. Fala um pouco da sua trajetória aí nesse sul-americano. Eu fui disputar. Que categoria você disputa? Feminino livre.
Feminino livre. Feminino livre, que é até... Quantos anos? 45, né? 45. Acho. Eu tenho atualmente 27 e eu representei a seleção agora. Fui campeã sul-americana. Há 2 semanas atrás fui jogar um torneio no Paraguai, fui campeã. E domingo agora, fui campeã brasileira. Parabéns. E agora estou em busca de ser campeã da Copa Ibero-Americana. Então você é um fenômeno do futebol brasileiro. A menina é duro de perder, viu? Qual foi seu menor tempo, assim, até você... Melhor resultado em pontos, pontuação? Depende muito do campo, né, Ju? Mas, assim... É muito relativo. Mas tem um torneio... Eu posso falar qual foi o torneio mais marcante. Teve 2, um foi na Argentina, que foi valendo 1.000 pontos. Que eu tava com uma lesão. E eu tava bem, muito bem, só que no último dia eu tava com muita dor e pensei em desistir. Aí vem a parte que eu falei do mental, né? Aí eu já pensei em milhares de coisas, milhares de expectativas que as pessoas têm sobre mim. Aí eu falei, não vou desistir. Aí eu fui campeã desse torneio. Pra mim foi muito difícil. Não pelo campo, também pelo campo, mas muito pelo meu psicológico. E na Copa Sul-Americana também. Foi Porque assim, né? Me parece que as lesões são semelhantes às do futebol, então. A gente pode fazer uma relação. E outra coisa, como é que é treinar futebol? Então, por exemplo, você vai lá no campo, você vai treinar, tá, beleza, então, eu vou chutar a bola, como é que se desenvolve? Porque você tem que ter uma rotina de treino, você tem que ter uma linha. Então, por exemplo, você vai ter o jogo no domingo, mas você treinou na terça, você treinou na quarta, você treinou na quinta, descansou na sexta para jogar. Né? Como é que é isso daí? Como é que é a rotina, entre aspas, de um atleta do futebol? Eu acho que a maior dificuldade é justamente essa hoje, no Brasil ainda, né? Então... Ou você só vai lá para jogar? Não, é claro que a gente tem um sistema de treinamento que a gente pratica, né? Então não adianta você simplesmente pegar a bola, chutar e ir fazendo buraco a buraco que você não vai desenvolver. Então existe sim um programa de treinamento, quer dizer, por exemplo, hoje nós vamos fazer um treino de finalização. Então nós pegamos várias bolas, levamos para determinados buracos, num curto espaço de distância, né? Então colocamos a bola a 10 metros, 15 metros, 20 metros e buscamos acertar a bola no buraco, de lugares diferentes, com angulações diferentes. Vamos fazer um treino de saída. O que é a saída? É o chute forte, aquela porrada mesmo que você tem que dar, porque cada buraco, o objetivo é você colocar a bola no chute de saída num lugar que você predetermine. Quanto mais vezes você repetir aquilo, a chance de você... Mas se torna um treino individual, né? Porque eu tô dizendo assim, para você dar um chute forte, você tem que ter um condicionamento físico legal. Então você tem que passar por uma academia, você tem que fazer um alongamento. Né? Então assim, como é que é ser atleta do futebol? As maiores lesões de futebol, né? Eu falo por mim que eu já sofri algumas também. Elas são muito parecidas com as lesões de jogador de futebol, né? Então, adutor de coxa é bem castigado porque a gente usa muito aquele chute com o lado do pé e eu mesmo, no último dia desse torneio do México, eu sofri uma lesão onde minha coxa ficou praticamente inteira com sangue pisado aqui. Era um campo muito duro e foi no último momento não aguentou. O posterior de coxa tem que estar bem forte também, porque esse chute forte ele é o pior, né? Porque você tem que pôr muita potência nele. Né? E às vezes a perna que apoia força muito. Perna de apoio, sim, a perna de apoio você tem a questão de estar bem contrabalanceado, né? Por exemplo, a gente faz muito exercício funcional para equilíbrio, para você ter a mesma força nos dois joelhos, nas duas pernas, porque quando você trava a perna de apoio no chão, você tem que estar com o joelho 100% em dia, porque se ele balançar ali, vai embora. Mas basicamente o nosso treino é um treino individual. Um exemplo, eu vou na academia por conta, o Leandro vai na academia por conta dele. Se ele não quiser ir, ele não vai, porque não tem nada, tipo assim, uma rotina de treino. Porque Entendi. Por não ser algo profissional ainda, não tem um preparador físico, não tem um horário que você vai se juntar com os atletas e treinar.
É tudo basicamente por conta própria. Então, se eu quero me aperfeiçoar, se eu tenho uma dificuldade em uma finalização, eu vou com as minhas bolas e eu mesmo treino. Não tem um horário, uma rotina. E também por ter poucos campos, é um pouco limitado nossa rotina de treinamento. Então, nosso treino é basicamente... Eu falo por mim que o meu treino é nos torneios. Tá, então usa o próprio torneio como treino, né? Eu sim. A gente acaba... Eu vou te dizer que eu treino futegolf 2 vezes por mês, em média. No campo de futebol. Né? É um trabalho muito mais conservatório para você estar bem, com o músculo em dia lá, para o dia que você chegar lá. Por isso que a musculação é importante, né? Super importante. Se não tiver, não vai ter uma performance. Me diga uma coisa, vocês usam chuteira? Chuteira, na verdade, existe ou vocês usam aquele tênis de society? É a chuteira de society, né? O tênis com aquele cravinho menor. Ela você não pode utilizar no futegolf a chuteira de futebol de campo, é proibido. Que estraga o campo, né? Você não pode, você tem que utilizar aquela de society que é o cravinho menor. E aí você tem a vestimenta, né, do futegolf, que é a bermuda. Não é um calção de futebol, tem que ser uma bermuda um pouquinho mais comprida, que vá próximo ao joelho. Claro, material de esporte, né? E a camiseta, ela tem que ser uma camiseta de gola polo, né? Então, ela é uma camiseta para você adentrar um campo de futegolf, você tem que utilizar a camisa com gola polo, né? Então, meião, né? O meião normal, a chuteira de futebol society, esse shorts que não é um shorts, é uma bermudinha um pouco mais comprida, e a camisa com gola polo. E existe e assim, você participa de um time. Sim. Tem uma equipe com você. Sim. Como é que funciona essa equipe? Por quantas pessoas ela é composta? Eu tenho, na verdade, eu faço parte, eu jogo por uma equipe de São Paulo, né, da capital de São Paulo, e esta equipe, ela é uma equipe que faz parte da Federação Brasileira, ela é filiada à Federação Brasileira de Futebol. A equipe inteira? A equipe inteira, todos os jogadores. E aí dentro da nossa equipe nós temos jogadores de todas as categorias. Nós temos jogadora feminina, nós temos jogadores livre, master, sênior, né? E aí nós temos a nossa estratégia para que esses jogadores estejam cada vez mais no topo, brigando contra as outras equipes que são iguais, né? Então e essa equipe falo com muito carinho porque ela é a equipe da quadra de futebol de salão que eu joguei futebol a minha vida inteira do meu bairro. Então nós criamos dentro dessa quadra uma vertente do nome que se chama Destemido Futsal. Agora nós temos o Destemido Futgolf. Então... Entendi. E me diga uma coisa, nessa equipe todo mundo tem uma função específica ou vocês jogam contra vocês mesmos? Nós jogamos contra nós mesmos, nós disputamos entre nós também, né? Mas existe um campeonato, por exemplo, por equipe? Existe um campeonato por equipe. Então, por exemplo, nós vamos jogar contra a equipe tal lá. Sim. Né? E aí, baseando nisso que você está me falando, então, por exemplo, existe aquele cara, não, esse cara aqui chuta bem a bola assim. Vai muito. Esse cara chuta bem essa bola assim. Não, esse aqui é especialista na descida. Vai muito. Não, o outro ali é especialista na subida. E aí, como é que vocês trabalham isso? Nós temos os torneios individual, onde, independente de a pessoa ser da minha equipe, no momento em que ela está disputando um torneio da FBFG, eu também estou competindo contra ela. Então, por exemplo, na minha equipe, no Destemido, nós temos da minha categoria, acho que 4, 5 atletas. Sei. E nós estamos jogando contra nós mesmos. Para tudo isso, aí a gente muda a chave, vira a chavinha e fala, agora nós vamos jogar por equipe. E aí quando você vai fazer uma disputa por equipe, você tem torneio individual, torneio em dupla, né? No torneio em dupla é muito usado isso que você falou, porque, por exemplo, eu tenho um torneio em dupla que ele é o torneio alternado. Então, como é que funciona esse torneio? 2 pessoas com a mesma bola, uma dupla com a mesma bola, onde cada um chuta uma vez. Então, o que você faz quando você tem um torneio desse? Poxa, tem um buraco que ele tá lá para a esquerda, e eu tenho na dupla um destro e um canhoto. Se o buraco tá para lá, eu vou pôr para sair o cara que tem a direita, porque a bola vai fazer a curva para lá. E aí tudo isso é mapeado dentro de um estudo do campo, para se saber, você vai jogar aqui, eu vou jogar ali. Isso que eu ia falar. Então, por exemplo, o cara que vai jogar futebol, ele tem que conhecer altimetria, ele tem que conhecer geografia, porque aí o cara tem que analisar o campo que ele vai jogar. Total. Não é isso? Você não tem noção de o quanto é fundamental você ter uma boa leitura de campo. E a gente fala isso sempre.
A gente vê um monte de gente que vai jogar futebol. Normalmente não basta ser jogador, você tem que ser geógrafo também. Sim, mas você fala assim, não, nesse ponto eu tenho uma curva, o buraco fica numa curva, não, mas ali, aquele chute tem que ser assim, aí tem uma descida, não, mas aqui esse chute não pode ser tão forte, porque senão a bola vai descer muito. Ali a gente costuma falar dos boleiros, né, cara, que vão jogar, que o cara pega a bola, dá uma baita de uma porrada assim e tal. Aí o cara, isso aqui é fácil, moleque. Isso aqui chega perto do buraco, vai e volta, 10 chutes para fazer um buraco. Uhum. É extremamente importante a leitura de campo. Eu diria que o atleta hoje que tá para frente no futebol são os melhores, são os caras que têm, o que a Júlia falou, uma mistura de mente. A mente é muito importante, ter a mente forte, mas saber fazer a leitura de campo é extremamente importante. Tem subida, descida, a bola pega a velocidade, desce, você paga uma penalização porque ela foi embora do campo, e aí você... Então, são coisas que vão acontecendo que você tem que identificar antes de você chutar. Depois chutou, não tem mais o que fazer, né? É a análise de desempenho e performance do futebol. Exatamente. Esses são os dados, né? É o que a gente não cansa de falar hoje, né? Os dados e... Então aí você entrou numa seara importante da conversa aqui. Então assim, por exemplo, você é da confederação, né? Federação Brasileira. Da federação, tá bom. Mas os caras que vão jogar já vêm previamente conhecendo o campo? Não. Entendeu? Ou não, o cara vem jogar aqui no escuro, entendeu? E aí vai conhecer o campo na hora. É aí... Então, porque aí assim, aí o cara fala assim, não, puta, mas eu vou jogar nesse campo aqui, mas ele não é minha característica, entendeu? Entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Quer dizer, o cara, ele já sabe onde é que é o campo, ele tem lá, ele sabe aqui tem uma altitude, tem um elevado, aqui tem uma descida, aqui tem um buraco, aqui fica outro, quer dizer, ele já vai mentalmente preparado para o jogo. A federação não mapeia isso? É um dia que ele é livre e disponível para reconhecimento de campo. Então todos os atletas eles têm das 8 horas da manhã para fazer o credenciamento deles, né, que é receber o kit de jogador, as credenciais e tudo mais, e para circular o campo da forma que ele quiser. Alguns optam, por exemplo, por circular o campo caminhando para não se cansar, porque são 3 dias de torneio. Outros optam por circular o campo jogando o campo para sentir onde sobe, onde desce, onde cai, onde não cai, né? Mas a gente dá essa liberdade, dessa flexibilidade de horário, então as pessoas elas vão ter o dia inteiro para descobrir o campo. Agora, é óbvio, uma pessoa que já jogou 5, 6, 7, 10 vezes naquele campo, ela leva muito mais vantagem. Assim como quando nós, por exemplo, fomos lá para Acapulco, né, e não conhecíamos o campo, os mexicanos também tiveram as vantagens. As vantagens, né? Você vê que é engraçado, minha veia jogadora ela é muito mais pulsante do que diretora, então é um conflito maluco. É porque eu pensei assim, falei, pô, o cara vai jogar lá, mas ele tem que conhecer as dimensões do campo, ele tem que ter um desenho de onde ficam os buracos, enfim e tal, né? Porque isso o cara já mentaliza. Ontem a gente estava fazendo uma vistoria no campo, né? Aí eu e a Júlia comentando, a gente já vai além, né? A gente já começa a falar, pô, esse campo é bom para aquele atleta, esse campo não é bom. Porque a gente já tem tudo isso na nossa cabeça. Você consegue já mapear as ideias, né? Sem dúvida. É muito importante. Eu acho que é fundamental a leitura de campo e... Você vê, tem muitas pessoas, eu faço isso, fiz isso no México, a gente vai pro campo sem conhecer, com uma caderneta, com uma caneta, sim, fazendo um croquisinho básico ali do buraco, do desenho do buraco, e algumas anotações. Buraco, sei lá, cada um tem seu método, né? Sim, 3 risquinhos, eu quero dizer que ele é muito difícil. 2, médio. Pô, um bom buraco para quem é destro, um bom buraco para quem é canhoto, a bola cai demais. Você faz as anotações, volta pro quarto de noite, começa a ler tudo aquilo para montar a tua estratégia de jogo. E durante o jogo mesmo, cada chute você tem que fazer sua análise. Porque às Como vezes é? um exemplo, você chutou um exemplo, o buraco tá aqui. Sim. Aí você tá aqui. Aí você quer que sua bola pare aqui. Só que sua bola parou aqui. Aí você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Você tem que ter uma outra análise. Você tem que ter uma outra estratégia, uma outra estratégia pro jogo. Sim. Né? Você tem que trocar a chave rápida, né, da mente. Entendi. Que é uma adaptação rápida, né? Sei. E me diga uma coisa. Esses campos, então, todos eles têm a mesma característica de dimensão, de tamanho? Não, mas muito pelo contrário. Você tem mudanças bruscas de característica. Vou te dar um exemplo. O nosso campo aqui de Araraquara, do Hotel Salto Grande, ele é um campo extremamente técnico e é um campo curto. Ele não é um campo longo.
Quando eu te dei a menção ao campo do Guarujá, onde você percorre 6,5 km, aqui você percorre menos que 3 km os 18 buracos. Mas apesar de pequeno, ele é super complicado, super delicado. E sim, e existe um modelo de grama que é padrão para os campos ou pode variar isso ou não? Eu vou te dizer, até por causa do campo, que é o primeiro campo exclusivo de futebol do Brasil, esse campo ele foi desenhado por arquitetos que desenham campo de golfe. Entendi. Então, quer dizer, por mais que seja um campo de futgolfe, ele seguiu as mesmas regras. Então, eu tenho uma grama menor num determinado local do campo, eu tenho uma grama ainda melhor, a melhor de todas, no que a gente chama de green, né? O green é o entorno do buraco. Então, quando você pega um raio ao entorno do buraco, aquele é o lugar onde a grama tem que estar melhor ainda, melhor do que na parte jogável do campo. Porque é o lugar mais delicado, é o lugar que... Qual que é o objetivo? É você colocar a bola dentro do green. Sim. Porque se você colocar dentro do green, a chance de você colocar ela no buraco é maior. Entendi. E me diga uma coisa, o golfe é sabidamente um esporte elitista. Sim. Então, né, sabidamente, né, isso daí, né? O futgolfe vai no mesmo caminho ou qualquer um pode praticar? A gente tem um slogan, né, na federação que é o futgolfe é para todos, né? Então, e a gente não cansa de falar isso. Para todos em todos os sentidos. Do ponto de vista financeiro ao ponto de vista de jogabilidade, que eu acho que é o mais importante. E aí que se torna tão inclusivo. Tanto que a gente já fala hoje em para-futgolfe, a gente já tem alguns cases e planos até bem bacanas nesse sentido. Cara, o futgolfe você precisa de uma bola de futebol para jogar e de um mesmo equipamento, exceto talvez a camisa com bola polo que você não joga futebol, mas o mesmo equipamento para quem joga uma pelada de futebol society de fim de semana. É um esporte, para quem pratica, é um esporte relativamente barato. Sim, claro. Óbvio que para você jogar... O problema é você ter o campo para jogar. O problema são as locomoções, exatamente. Agora, você tem uma taxa de inscrição para você jogar um torneio, né? Mas é uma taxa de inscrição acessível na maioria dos torneios, os torneios de pontuação. Quanto custa hoje? Se eu falar, vou participar aqui no torneio aqui, eu vou te dar um exemplo de torneios de 100 pontos, que são os torneios que a gente tem o ano inteiro. Sei. Porque o que acontece? Todo o custo do torneio ele é baseado na experiência que aquele torneio vai te entregar. Então, quando nós temos os torneios de 100 pontos, a estrutura do evento daquele torneio ela é menor e, consequentemente, é um preço mais acessível. Quer dizer, vou te entregar, obviamente, em todos os torneios da federação nós temos água, nós temos frutas, nós temos troféus, né? Um combo. É um combinho básico ali naquele de 100 pontos, né? Os de 250 pontos, muitas vezes eu agrego uma alimentação, né? Então, um almoço, um churrasco e tudo mais. Sim. Que há confraternização também, que é super agradável, as pessoas adoram. Sim. Um torneio de 100 pontos, hoje ele custa em média de 100 a 130 reais a inscrição, para você jogar o torneio, disputar os pontos, né, e ter essa estrutura básica, quer dizer, um torneio de entrada. Se é para um torneio de 250, dependendo do que for, ele vai para 150, 170 reais a inscrição. E aí você tem torneios, por exemplo, iguais ao que vai acontecer agora. Que é um torneio que você tem um kit jogador, o cara ele se inscreve, ele ganha uma mochila, uma jaqueta. Entendi. Você tem 2 eventos gastronômicos, nós vamos ter show no hotel. Aí já é um torneio um pouco mais caro. Mas na média, uma pessoa para jogar os torneios de entrada de 100 pontos, ela vai gastar 100, 120 reais de inscrição. Entendi. Você vai ter aí um torneio por mês, mais ou menos. Geralmente é um torneio por mês? Geralmente é um por mês. Em alguns meses mais de um, porque aí você tem um de 100 e um pouco maior, né? Os torneios de pontuação maior, quem acaba disputando são os atletas federados, né? Porque é aquele cara que tá de olho no título. Aquele cara que quer competir, aquele cara que quer ranquear, não é? Sim, eu separo em 3 os atletas de futgolfe. É a Júlia, né? O atleta mesmo, aquele pessoa, a mulher, o homem que está em busca do título do ano. Você tem os apaixonados, que eu me incluo nisso, eu também sou jogador, eu sou maluco pelo negócio, mas né, a gente vai contornando e fazendo. Vai administrando e vai jogando também, né? E você tem aquela outra gama que a gente estava até falando antes de entrar no ar, que são os circuitos empresariais que a gente faz, que é muito bacana. Então
Então, por exemplo, nós temos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, pessoa que pega lá uma concentração de 20, 30 funcionários da empresa dela e a gente cria um evento específico para aquilo. Focado naquilo. É uma clínica de futebol. E aí nessa clínica o que eu faço? Eu dou uma experiência, né, para essas pessoas. Normalmente está atrelado a uma convenção de empresa e tal. Sim. Ele vai jogar um dia de futebol com profissionais do futebol federados, onde vai ser premiado com troféu, cria uma experiência gastronômica também e tudo mais. E dentre essas pessoas sempre voltam aí, sei lá, 2, 3, 4 caras que falam... Aí você tem o praticante do dia a dia. Adorei, como é que eu faço para continuar? Pô, vem aqui que você vai ver como é que faz. Entendi. E como é que é ser campeã de tudo? De tudo. De tudo. É uma experiência incrível, né? Porque a gente se dedica para isso. Tem gente que... Posso falar que você é uma atleta do futebol? Sim. Entendi. Porque eu me dedico em vários quesitos. Então, isso pra mim não é tipo uma brincadeira ou... É um hobby, mas não é, né? Porque pra mim, na minha mente, eu quero sempre ganhar. Então... Sim. E você consegue viver disso? Ou você trabalha também, tem seu emprego? Hoje em dia, não consigo viver disso, mas estou em busca de conseguir viver disso. Entendi. Aí, isso aí engloba... Existe atleta patrocinado? No Brasil? De futebol. Existem sim alguns. Não te diria que com valor satisfatório suficiente ainda. Sim. No Brasil, não. Mas existem vários atletas que já têm seus patrocínios. Sim. No mundo, quando a gente sai da esfera Brasil, e principalmente quando você vai falando de América do Sul, Argentina e Europa, aí você tem atletas hoje que tem um suporte interessante. Gigantesco. Fagner. E essa não ser profissional é que não dá para viver dele ainda. É isso? Eu acho que né, Ju? Eu acho que assim, o que a gente tem que entender, isso eu gosto de falar bastante, principalmente da Júlia, que além de ela sabe o tanto que eu gosto dessa menina, parece uma filha, né? A gente vai adotando aí. Cara, ela ser campeã sul-americana, principalmente quando a gente fala de uma Argentina, é algo muito grande pro Brasil. Porque na Argentina realmente estão os melhores jogadores e jogadoras. A Argentina que tem os melhores jogadores do mundo hoje. Eu diria que assim, talvez não do mundo, mas tá entre as 3 potências do mundo, né? Oscilando, por exemplo, a Argentina. Quem que é a maior potência do mundo? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que hoje Argentina e França. Argentina e França. França também tem tradição nesse esporte? Tem muita tradição. Tanto que a final, depois a gente manda uns vídeos para vocês da última final da Copa do Mundo, que aconteceu em Orlando em 2023. Foi a 3ª Copa do Mundo de futebol, né? Bacana. Mais de 1.800, 1.300 inscritos lá. E a final, uma das finais que foi a final por equipes, foi Argentina e França. Né? Então, daí você já consegue ter uma noção entender, do que é essa rivalidade, né? E aí é o que eu sempre falo, poxa, ter a Júlia que conseguiu ir lá com a garra toda que ela tem, com pouco apoio, pouco recurso, bater de frente e se tornar uma campeã sul-americana, é bacana demais. Porque muitas vezes se você não tem o patrocínio, você tem que viajar com a sua grana. É você que tem que ir, você que tem que pagar, é você que tem que ir pro hotel, pagar, é você que tem que fazer isso, né? E arcar com esses custos não deve ser uma tarefa assim muito simples, né? Exatamente. Não é barato, não é simples, né? E se desdobra mas eu tenho certeza que no futuro próximo a gente vai ter as coisas um pouco mais bem trilhadas. Eu falo muito para eles, não só para a Júlia, né? Mas para os meninos também que hoje estão botando ficha no negócio. Cara, vocês têm que se vender, vocês têm que mostrar, vocês fazem um negócio muito bonito, vocês têm um talento absurdo, né? Mas quem não é visto não é lembrado, então, né? Eu até estava falando pro Fagner, eu não conhecia a modalidade. Sim. Eu conheci ontem porque o Fernando da TAP me escreveu perguntando, fazendo alguns contatos, e ele me deu o seu contato. Nós fizemos uma reunião ontem. O Fernando me deu o seu contato, entendeu? Eu falei, não, aqui a gente tem um espaço. Vamos chamá-lo aqui para falar com a gente, entendeu? Esse é o principal objetivo desse programa. Pô, eu só agradeço vocês, ao Fernando também, né? Ontem a gente veio segunda-feira para Araraquara,
E ontem o Fernando foi tomar um café com a gente no hotel para a gente falar um pouco do como vai acontecer, né, o torneio. E aí ele realmente criou essa conexão e só agradecer muito mesmo. E, cara, acho que é isso, é o que você falou. Vocês já falaram de tantos esportes aqui, né? Sim. Isso é o mais bacana, né? Vamos falar das modalidades. Como que é aquele esporte lá de Matão que a gente fez aqui? Chukball. Chama Chukball. Eu não lembrava o nome para falar para ele, né? Que legal. Então, mas aí a gente acabou falando da modalidade. Mas assim, resume para mim o que significa jogar para vocês aqui o futegolfe. Eu acho que posso começar nessa, assim. Para mim, particularmente, tirando federação, qualquer coisa, como jogador, acho que a palavra, se for para eu resumir em uma palavra, é paz, cara. Assim, foi o que eu encontrei dentro do futegolfe. Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada nos negócios e tal, e aquela loucura de São Paulo, você trabalhando 12, 13 horas por dia, o celular se olhando a todo tempo. Tenho minha esposa e minhas 2 filhas que me apoiam muito nessa maluquice, porque já era difícil ficar em casa, né, antes do futebol. Agora, acho que a gente conta nos dedos os fins de semana que tem juntos, elas estão vindo para cá sexta-feira, por causa da escola das crianças e tudo mais. Sim. Mas eu tenho certeza absoluta, posso te afirmar isso, que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu conheci o futebol, em todos os sentidos, assim. E você? Eu acho que a palavra que resume, assim, é amor ao esporte, amor a muita coisa, porque eu cresci muito, tive um crescimento pessoal, assim, surreal. A gente cresce muito na nossa vida pessoal, a gente, que nem ele falou, tem a vida agitada, sei lá o que, e dá paz. A gente cresce, a gente começa a pensar nas nossas atitudes, a gente tem mais paciência, a gente cresce como pessoa. E através do esporte. Isso, pra mim, foi minha vida inteira, que através do esporte, desde criança, que eu falo assim, o esporte me traz paz e minha mãe brinca assim, fala, filha, a sua vida é viver do esporte. Porque quando eu tô no esporte, é o lugar que eu mais me sinto feliz da minha vida. Que bom, que legal. Sim. Conversamos aqui com 2 figuraças do futegolfe. Obrigado, Ale. Prazer recebê-lo aqui. Obrigadão. Prazer recebê-lo aqui, viu? Meu. Muito obrigado pela presença. A universidade agradece demais a presença de vocês. É uma contribuição incrível falar dessa modalidade aí, né? Dessa nova modalidade. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade e tá convidado para ir final de semana conhecer. Vamos chutar uma bola no buraco lá pra... O Fernando falou assim, não, vamos chutar uma bola lá, né? Eu falei, vixe, meu, será que dá para ir? Nós vamos fazer um esforço. Vamos ver seu desempenho. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. viu? Valeu. Obrigadão.